explore a figura do arcanjo Miguel, o defensor celestial que liderou a batalha contra as forças do mal. Descubra sua intervenção no conflito pelo corpo de Moisés e seu papel crucial como guardião de Israel. Acompanhe sua trajetória desde a queda de Lúcifer até as profecias apocalípticas, a sua dedicação à vontade divina e, finalmente, a sua vitória definitiva no combate ao mal. O arcanjo Miguel é uma figura de grande relevância nas escrituras sagradas de várias tradições religiosas. Ele é visto como um ser celestial, poderoso e respeitado, que desempenha um papel importante no mundo espiritual. Nas narrativas sagradas, Miguel é apresentado como um mensageiro divino, encarregado de tarefas e missões especiais. Ele representa a proteção e o amparo de Deus para os fiéis, atuando como um guardião contra as forças malignas. A presença do arcanjo Miguel nas Escrituras reflete seu propósito divino de orientar e auxiliar a humanidade em sua jornada espiritual. Ele é retratado como um ser de grande força e coragem, disposto a enfrentar os desafios e lutar contra o mal em nome dos desígnios celestiais. Ao longo dos séculos, diversas tradições têm reverenciado o arcanjo Miguel, reconhecendo sua importância e seu papel fundamental no plano divino. Sua figura inspira fé e confiança, lembrando aos fiéis que há um poder superior zelando por eles. O arcanjo Miguel é uma representação do poder e da grandiosidade de Deus, um ser celestial que encarna os princípios da proteção, da orientação e da luta contra as forças das trevas. Sua presença nas Escrituras Sagradas é um reflexo da conexão entre o reino espiritual e o mundo material, onde forças superiores atuam em prol da humanidade. O arcanjo Miguel ocupa um lugar especial entre os seres celestiais. Ele não é apenas um anjo comum, mas um arcanjo, o que distingue dos demais anjos. A palavra arcanjo indica que Miguel é um líder, um ser de grande autoridade e poder entre os anjos. Este título o coloca acima de todos os outros, coroando-o como o primeiro príncipe dos céus. As Escrituras Sagradas confirmam essa posição elevada de Miguel, destacando sua participação crucial em eventos de grande magnitude no reino celestial. Sua identidade como arcanjo é uma prova de sua importância e do papel fundamental que desempenha nos assuntos divinos. Miguel é descrito como uma figura de destaque, responsável por comandar e guiar os outros anjos. Ele é visto como um líder poderoso e respeitado, cuja presença é sinônimo de força e sabedoria. Sua identidade como arcanjo revela que Miguel é um ser celestial de grande relevância, atuando como um representante direto de Deus e executando suas vontades de maneira fiel e resoluta. Essa posição singular o torna uma figura central nas narrativas espirituais, evidenciando sua influência e autoridade no reino celestial. Na complexa estrutura da hierarquia angelical, o arcanjo Miguel ocupa um lugar de grande destaque e autoridade. Ele é considerado a primeira e máxima autoridade entre todos os anjos celestiais. A posição de Miguel o eleva acima dos demais, colocando-o como líder supremo das legiões angélicas. Essa hierarquia reflete não apenas seu poder exponencial, mas também a enorme responsabilidade que ele carrega. Como o principal comandante dos anjos, Miguel é visto como um poderoso guerreiro espiritual, incumbido de proteger os princípios divinos e assegurar a ordem no reino celestial. Ele é retratado como um defensor incansável da justiça e da vontade de Deus. A presença imponente de Miguel é sinônimo de força e liderança. Cabe a ele guiar e conduzir os exércitos angélicos em batalhas contra as forças malignas, executando a justiça celeste com sabedoria e determinação. Sua posição de destaque na hierarquia angelical ressalta a magnitude da sua influência e a importância crucial de seu poder como principal emissário dos desígnios divinos. Miguel é uma figura central, responsável por manter o equilíbrio e a harmonia no reino espiritual. Nas narrativas espirituais, é relatado um episódio marcante
em que o arcanjo Miguel se envolveu em uma disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. Este embate representa mais do que um simples confronto físico, simbolizando um embate maior de poderes e princípios espirituais. O que se destaca nessa passagem é a abordagem adotada por Miguel. Apesar de sua elevada posição e imenso poder celestial, ele se absteve de proferir alguns julgamentos ou maldição contra o diabo. Em vez disso, Miguel escolheu invocar a autoridade superior de Deus para resolver o conflito. Essa atitude revela aspectos fundamentais do caráter do arcanjo Miguel. Ele é retratado não apenas como um poderoso guerreiro celestial, mas também como um ser de profunda sabedoria e contenção. Miguel compreende que o verdadeiro poder espiritual não reside na força bruta, mas na humildade e na submissão à vontade divina. Esse episódio oferece uma visão singular sobre o papel de Miguel como executor da justiça divina. Sua abordagem prudente e respeitosa reflete sua natureza nobre e sua compreensão de que, acima de tudo, ele é um servo dos desígnios celestiais. O nome Miguel carrega um significado profundo e intrigante. Ao analisarmos sua origem, encontramos uma pergunta embutida: quem é como Deus? Esta indagação ressalta a singularidade e a incomparabilidade de Deus no universo. A escolha deste nome para o arcanjo não foi por acaso. Ele reflete a essência da missão e da posição de Miguel como um poderoso representante divino. O nome Miguel personifica a ideia de que nenhum ser celestial ou terreno pode se igualar à magnitude e à glória de Deus. Essa percepção se torna ainda mais evidente quando observamos a popularidade do nome Miguel em diversas culturas ao redor do mundo. Muitas vezes, mesmo sem o conhecimento pleno de seu significado original, ele é amplamente utilizado. O nome Miguel ressoa através dos tempos, não apenas como um simples identificador, mas como um lembrete constante da sabedoria divina e do papel do arcanjo como fiel servo e protetor da vontade celestial. Ao refletirmos sobre esse nome, somos convidados a contemplar a grandeza de Deus e a reconhecer que, diante de sua majestade, todos nós devemos nos curvar, e em reverência e submissão. Nas Escrituras Sagradas, o arcanjo Miguel é descrito como tendo uma relação especial com a nação de Israel. Ele é apresentado como o príncipe do povo escolhido por Deus, exercendo um papel fundamental como protetor e guardião espiritual dessa nação. Essa designação de Miguel como príncipe de Israel ressalta um vínculo único e profundo entre o arcanjo e o povo israelita. Ele é retratado como um defensor incansável, guiando e amparando os israelitas em sua jornada espiritual ao longo dos tempos. A conexão entre Miguel e Israel evidencia a importância dessa nação para o desejo divino. O arcanjo é visto como um símbolo da proteção celestial e do compromisso de Deus com o destino do povo escolhido. As narrativas bíblicas relacionadas a Israel frequentemente destacam a presença orientadora de Miguel, reforçando sua importância como um guardião espiritual que vela pelo bem-estar e pela fidelidade dessa nação aos caminhos divinos. Essa relação única entre Arcanjo Miguel e Israel reflete a profunda conexão entre o mundo espiritual e os acontecimentos terrenos, onde seres celestiais atuam como mensageiros e protetores dos propósitos divinos. Nas narrativas espirituais, especialmente no livro do Apocalipse, o arcanjo Miguel é retratado como uma figura central em cenas de juízo e guerra espiritual. Seu papel nestes eventos é de extrema importância e magnitude. Miguel é descrito como o líder supremo das forças celestiais na batalha contra as forças malignas. Ele comanda o exército angélico na luta contra Satanás e seus demônios, representando a luz contra as trevas. A presença de Miguel nestes embates apocalípticos simboliza o poder e a justiça divina. Ele é o campeão celestial que enfrenta corajosamente os inimigos da ordem e da vontade de Deus. A imagem de Miguel como um guerreiro celestial não é apenas um símbolo de força,
mas também uma fonte de esperança e inspiração para aqueles que buscam proteção e orientação espiritual. Nos eventos apocalípticos, Miguel desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio espiritual e na administração do destino cósmico. Sua liderança e determinação são fundamentais para assegurar a vitória final do bem sobre o mal. Narrativa da queda de Lúcifer, posteriormente conhecido como Satanás, é um dos capítulos mais intrigantes e relevantes das Escrituras Sagradas. Esta história relata a transformação de Lúcifer, um anjo de luz e beleza, no adversário das forças divinas. A queda de Lúcifer marca um momento crucial na história da criação, onde a harmonia celestial foi rompida pela sua rebelião contra Deus. Este ato representa o início de um conflito maior entre o bem e o mal, uma luta eterna que permeia o universo. Lúcifer, seduzido pelo orgulho e ambição, decidiu desafiar a autoridade divina, levando consigo uma legião de anjos que se juntaram à sua causa. Esta rebelião estabeleceu as bases para o cenário espiritual em que a humanidade se encontra, onde forças opostas travam uma batalha constante. O evento da queda de Lúcifer, ou Satanás, é fundamental para compreender a presença do mal no mundo e o contexto em que o arcanjo Miguel atua como defensor da ordem divina. Esta narrativa ressalta a importância da escolha individual e as consequências profundas que podem advir do afastamento dos caminhos celestiais. A história de Lúcifer serve como um lembrete sombrio da vulnerabilidade dos seres celestiais ao orgulho e à desobediência, e da necessidade constante de permanecer vigilante contra as forças das trevas. O conceito do mistério da iniquidade, cunhado pelo apóstolo Paulo, evoca profundas reflexões sobre a presença do mal no mundo perfeito criado por Deus. Embora este mistério seja envolto em complexidade, ele busca desvendar como a rebelião e o pecado encontram espaço no reino celestial e, consequentemente, na experiência humana. A queda dos anjos, liderada por Lúcifer, ilustra uma decisão deliberada de se opor à soberania divina. Este ato marca o início de um conflito espiritual que transcende o tempo e o espaço, impactando tanto o reino celestial quanto o mundo físico. Ao examinar este mistério, somos convidados a refletir sobre a natureza enigmática do mal e como, mesmo diante de tamanha rebelião, o plano divino continua a se desdobrar de maneira ordenada. Questões sobre a liberdade de escolha, a justiça e a misericórdia de Deus surgem ao contemplarmos este tópico. O mistério da iniquidade nos lembra da complexidade das forças espirituais em ação e da necessidade de buscar compreensão e discernimento. Embora envolto em mistério, este conceito nos encoraja a confiar na vontade de Deus e a permanecer fiéis, mesmo diante dos desafios impostos pelas forças do mal. É um convite à reflexão sobre o eterno embate entre luz e escuridão, e o papel dos seres celestiais, como Miguel, neste drama cósmico. A origem do conflito celestial, um tema central nas Escrituras, remonta à rebelião de Lúcifer contra Deus. Este ato desencadeou uma guerra espiritual de proporções cósmicas, com implicações profundas para todo o universo criado. A queda de Lúcifer, transformada em Satanás, marca um momento decisivo na história da criação divina. Sua ambição e orgulho romperam a harmonia celestial, dando início a um embate entre as forças do bem e do mal. Este conflito não se restringe apenas a uma batalha entre entidades celestiais, mas simboliza uma luta maior e mais profunda. É um confronto entre a luz e as trevas, entre a obediência e a rebelião contra a vontade divina. A narrativa desta guerra espiritual oferece uma perspectiva única sobre os desafios enfrentados pelas forças celestiais, lideradas pelo arcanjo Miguel. Eles estão incumbidos de manter a ordem e a justiça divina, protegendo a criação dos ataques das forças malignas. Compreender a origem deste conflito celestial é fundamental para entender a dinâmica da batalha espiritual que permeia a nossa existência. É uma luta constante que influencia o destino da humanidade e do universo como um todo.
Neste cenário de conflito cósmico, o papel do arcanjo Miguel e das forças celestiais se torna ainda mais crucial, pois são eles os defensores da vontade divina e os guardiões da criação contra as ameaças das trevas. Antes de sua trágica queda, Lúcifer era descrito como um ser de beleza e perfeição incomparáveis, conhecido como o Filho da Manhã. Ele desfrutava de uma posição elevada entre os seres celestiais, simbolizando brilho e esplendor. As Escrituras retratam Lúcifer como um querubim ungido por Deus, estabelecido para guardar a santidade divina. Adornado com pedras preciosas e perfeito em seus caminhos, Lúcifer personificava a magnificência da criação celestial. Naquele tempo, Lúcifer era visto como um anjo de luz, iluminado pela glória divina. Sua beleza e sabedoria eram inigualáveis, refletindo a perfeição com que Deus o havia criado. Contudo, mesmo em meio a tanta grandeza, a iniquidade encontrou espaço no coração de Lúcifer. Seu orgulho e ambição o levaram a rejeitar a autoridade de seu Criador, desencadeando uma série de eventos que culminaram em sua queda. A descrição de Lúcifer antes de sua rebelião serve como um lembrete do quão elevado e glorioso ele era antes de se desviar dos caminhos divinos. Sua história é uma tragédia, pois um ser tão exaltado escolheu abandonar sua posição e se opor a Deus. Este contraste entre a glória inicial de Lúcifer e sua posterior queda ressalta a importância de permanecer humilde e fiel a Deus, pois até mesmo os mais elevados podem sucumbir à tentação do orgulho e da desobediência. A revolta angelical, liderada por Lúcifer, apresenta um dos momentos mais dramáticos e significativos da narrativa celestial. Esta rebelião não foi um ato isolado, mas sim um evento que arrastou consigo uma parcela considerável de anjos. Acredita-se que até 1/3 dos anjos do céu tenham escolhido seguir Lúcifer em sua oposição à autoridade divina. Essa decisão reflete o poder da livre escolha, mesmo entre os seres celestiais, e as consequências profundas que podem advir do afastamento dos caminhos de Deus. A revolta angelical não foi apenas um capítulo na história dos anjos, mas um ponto de inflexão que definiu o curso do conflito cósmico entre o bem e o mal. A aliança desses anjos com Lúcifer estabeleceu as bases para as batalhas espirituais que se desenrolariam ao longo da história humana. Esse evento serve como um pano de fundo crucial para o compreender a natureza da guerra espiritual e a resistência contínua contra as forças das trevas. A rebelião de Lúcifer e seus seguidores marcou o início de um embate que permearia toda a criação. O conflito cósmico, que tem suas raízes na revolta de Lúcifer contra Deus, é uma batalha espiritual de proporções universais, afetando não apenas o reino celestial, mas também a terra e toda a criação. Este embate entre as forças do bem, lideradas pelo arcanjo Miguel, e as forças do mal, encabeçadas por Satanás, transcende o tempo e o espaço, influenciando diretamente o curso da história humana e o destino eterno das almas. A narrativa deste conflito cósmico oferece uma perspectiva abrangente sobre a luta incessante entre luz e escuridão. Ela revela como as decisões e ações tomadas no plano espiritual reverberam e impactam profundamente o mundo físico em que vivemos. A magnitude deste conflito é verdadeiramente épica, com o arcanjo Miguel liderando corajosamente as forças celestiais na defesa da criação divina contra os ataques das hostes malignas de Satanás. As profecias apontam para uma batalha final, conhecida como Armagedon, que representará o clímax desta guerra cósmica. Neste evento, espera-se a vitória definitiva do bem sobre o mal, estabelecendo a ordem e a justiça divina de forma eterna. Compreender o escopo e a importância deste conflito cósmico nos lembra da necessidade de permanecermos firmes em nossa fé e escolhas espirituais, pois nossas ações individuais têm ressonância nesta guerra maior que permeia toda a existência. Ao longo da jornada da humanidade, os anjos têm desempenhado papéis cruciais, muitas vezes nos bastidores, influenciando eventos e guiando destinos. Essas entidades celestiais
sob a liderança do Arcanjo Miguel, intervém sutilmente nos assuntos humanos, tanto em momentos críticos quanto no cotidiano. Esta influência angelical, embora frequentemente sutil e não reconhecida, é uma força poderosa que molda a trajetória da história humana e auxilia na execução do plano divino para a criação. Os anjos atuam como mensageiros e guardiões, oferecendo proteção, revelação e orientação aos seres humanos. Sua presença, ainda que invisível aos olhos mortais, permeia os acontecimentos terrestres, afetando as vidas individuais e o curso da humanidade como um todo. As narrativas bíblicas estão repletas de exemplos dessa intervenção angelical em eventos marcantes nos quais os anjos desempenham papéis fundamentais como emissários celestiais. Esta conexão entre o mundo espiritual e o físico nos lembra que a realidade transcende o que podemos perceber com nossos sentidos limitados. Os anjos são uma ponte entre o céu e a terra, moldando nossa existência de maneiras que muitas vezes permanecem ocultas. Reconhecer a influência dos anjos na história humana nos convida a contemplar a dimensão espiritual que permeia nossa jornada, lembrando-nos de que forças superiores estão em constante operação, guiando e protegendo a humanidade de acordo com os propósitos divinos. A interação entre o profeta Daniel e um anjo celestial é um dos episódios mais cativantes e reveladores encontrados nas Escrituras Sagradas. Este encontro oferece insights valiosos sobre a estreita relação entre o reino divino e os seres humanos escolhidos para missões especiais. No caso de Daniel, o relato ressalta a importância dos anjos como mensageiros e facilitadores da vontade de Deus. Quando Daniel orava fervorosamente por orientação, um anjo foi enviado em resposta a seus pedidos. No entanto, este anjo enfrentou resistência no reino espiritual, personificada pela figura do príncipe da Pérsia. Foi então que o arcanjo Miguel interveio para assegurar que a mensagem divina pudesse alcançar Daniel, ilustrando a realidade de uma batalha espiritual contínua que ocorre além da percepção humana. Este episódio revela como a oração e a busca sincera por entendimento podem desencadear ações no reino celestial, com anjos atuando incansavelmente para cumprir os propósitos divinos em nossas vidas. A narrativa de Daniel nos lembra que, embora não possamos ver, forças poderosas estão em constante operação, lutando para trazer respostas e intervenções divinas para aqueles que buscam a verdade e a orientação celestial. Esta passagem oferece uma janela para o mundo espiritual, ressaltando a importância dos anjos como mensageiros e a realidade de que nossas orações podem ser influenciadas por batalhas espirituais que transcendem nossa compreensão limitada. Através das eras, Miguel e os outros anjos têm sido agentes ativos na história humana, guiando, protegendo e intervindo em momentos decisivos, conforme o propósito de Deus se desenrola. A interação dos anjos com a humanidade reflete o cuidado e a atenção detalhada de Deus para com a sua criação. O papel dos anjos, particularmente Miguel, na administração divina revela uma harmonia complexa entre o céu e a terra, onde as ações celestiais têm implicações profundas no mundo físico. Miguel, como o executor da justiça divina, opera dentro do plano maior de Deus, assegurando que os desígnios celestiais sejam cumpridos e que a ordem seja mantida em todos os reinos. Compreender como os anjos atuam dentro do plano divino nos oferece uma perspectiva mais rica sobre a soberania de Deus e a interconectividade de todos os aspectos da criação. Isso reafirma a presença constante e poderosa de Deus em todas as facetas da existência. Os anjos, liderados pelo Arcanjo Miguel, são os mensageiros e executores fiéis da vontade divina, servindo como uma ponte entre o reino celestial e o mundo material, garantindo que os propósitos eternos de Deus sejam realizados.